O que acontece quando um povo que foi escolhido por Deus simplesmente o esquece? Olha, no finalzinho do Antigo Testamento, a gente não encontra uma grande batalha com espada, sabe? O que a gente vê é um confronto tenso, feito de palavras. Essa é a história de Malaquias, um diálogo divino que, acredite, ecoa até hoje. Vamos pensar nisso um pouco. Depois de séculos de história, de exílio, de retorno, o diálogo não começa com uma acusação, de jeito nenhum. Ele começa com a base de tudo, uma declaração poderosa, firme, do amor constante de Deus pelo seu povo. E aí vem a resposta deles. Uma pergunta que, nossa, revela uma cegueira espiritual profunda. É essa réplica, esse ceticismo todo, que dá o tom pro livro inteiro, sabe? Vira uma série de disputas mesmo entre o Criador e um povo que parece que não consegue mais enxergar a graça dele. Então, vamos mergulhar nessa tensão para entender o que estava acontecendo. Para a gente entender essa tensão toda, a gente precisa voltar um pouquinho e ver o contexto de Malaquias. O próprio nome dele, em hebraico, Malakai, já diz tudo. Significa meu mensageiro. Isso define perfeitamente o papel dele. A missão não era ter os holofotes, mas sim entregar, com fidelidade, a palavra de Deus para um povo que, mesmo depois de ter voltado do exílio, tinha caído numa acomodação espiritual bem perigosa. Eles tinham toda a aparência de religiosidade, né? O templo tinha sido reconstruído, os rituais aconteciam, mas o coração já não estava mais lá. Eles viviam num estado de autojustificação, completamente cegos para a própria condição. E isso, claro, preparou o palco para esses confrontos diretos com o próprio Deus. Bom, o primeiro ponto de conflito foi direto no coração da relação deles com Deus, a adoração. A discussão toda era sobre a honra, o respeito que Deus merecia e que, claramente, ele não estava recebendo. E Deus não mede palavras aqui, ele vai direto ao ponto, confrontando os líderes espirituais com uma pergunta que corta. A acusação é cristalina. Justamente aqueles que deveriam ser o exemplo de reverência estavam, na verdade, liderando o povo no desprezo ao nome de Deus. A hipocrisia deles fica chocante quando a gente coloca assim lado a lado. A lei pedia o melhor, um sacrifício perfeito, mas o que eles faziam? Guardavam os melhores animais para si e levavam para Deus o que sobrava. Os cegos, os coxos, os doentes. Eram ofertas que seriam um insulto até para um governador da época, e eles estavam oferecendo isso ao Rei do Universo. A frustração de Deus era tão, mas tão profunda, que a resposta dele é de arrepiar. Ele basicamente diz que preferia que alguém fosse lá e simplesmente fechasse as portas do templo. Para Deus, uma adoração sem sinceridade, desonrosa, era pior do que adoração nenhuma. E essa podridão espiritual toda não ficou só no altar, não. Como uma doença mesmo, ela se espalhou por toda a sociedade, quebrando as alianças mais sagradas. O que a gente vê é uma cascata de promessas quebradas. Primeiro, os líderes espirituais, que falharam no seu dever de ensinar a verdade e acabaram fazendo o povo tropeçar. E o povo, por sua vez, espelhava essa infidelidade dentro de casa. A instituição do casamento, que era sagrada, foi profanada. Infidelidade, divórcio, tudo se tornou comum. E aqui vem a ironia trágica da história. Eles choravam no altar, se perguntando por que Deus parecia tão distante, sem conseguir conectar os pontos. Eles não percebiam que a resposta estava na forma como tratavam uns aos outros. O jeito como quebravam promessas e relacionamentos aqui na Terra impactava diretamente o relacionamento quebrado deles com o céu. Mas o confronto ainda não tinha chegado no seu auge. Agora a gente chega na acusação mais forte e talvez a mais chocante de todo o livro. O diálogo fica ainda mais intenso com essa pergunta. É inacreditável. A própria ideia de que um ser humano pudesse roubar o Criador do Universo, isso era para ser um choque, um terremoto, feito para abalar aquela complacência toda e mostrar a verdadeira profundidade do erro deles. E a resposta cética deles é rebatida com uma clareza cortante. Mas olha, isso ia muito além de dinheiro. Era um sintoma de um problema muito mais fundo, um problema de coração. Ao reterem o que pertencia a Deus, eles mostravam uma falta de confiança fundamental na provisão dele. Era um ato duplo, sabe? De roubo e de incredulidade. E então, num dos momentos mais surpreendentes de toda a Escritura, Deus os desafia. Ele os convida a testá-lo. É como se ele dissesse: sejam fiéis a mim nessa área,
e vejam se a minha fidelidade não vai responder com tantas bênçãos que vocês não vão ter nenhum de guardar. É um chamado poderoso para trocar desconfiança pela fé. Depois desse desafio, o tom do diálogo muda. A gente sai da acusação e do chamado à fé e passa para as consequências finais e para a promessa de uma restauração lá no futuro. O dia do Senhor que estava por vir é descrito não só como destruição, mas como o fogo de um ourives. Pensa nisso. O fogo não só queima, ele purifica. Ele iria separar o que não presta do metal precioso. Seria, ao mesmo tempo, um julgamento para os soberbos e uma justiça que refina, que purifica para os fiéis. E o resultado final é mostrado em duas imagens que contrastam de um jeito inesquecível. Para quem persistia na rebeldia, o destino era a aniquilação completa, como palha no fogo. Mas para aqueles que reverenciavam a Deus, a promessa era de cura, de restauração, como nascer do sol da justiça depois de uma noite longa e escura, trazendo cura em seus raios. Mas Deus, em sua misericórdia, não termina com um aviso. Ele termina com esperança. Antes daquele dia final, ele promete uma última missão de misericórdia. Ele enviaria um mensageiro no espírito do grande profeta Elias. E não para trazer fogo do céu, mas para fazer uma obra de reconciliação, de restaurar os laços quebrados entre as gerações e preparar um povo para a sua vinda. E assim, a mensagem final do Antigo Testamento não é só um registro histórico. É um espelho que Deus coloca na nossa frente hoje. As perguntas que ele fez a Israel ecoam através dos séculos, nos forçando a refletir: a nossa adoração é só um ritual ou é de verdade? Nossos relacionamentos honram as promessas que fazemos? E no fim das contas, estamos confiando plenamente em Deus? Ou será que estamos, de alguma forma, roubando a glória que só pertence a Ele? A conversa que começou lá com Malaquias, ela continua